dar início a mais um culto nessa manhã. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos entregar na presença de Deus nesse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graça, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Papai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao encontro de cada um, Pai. Que o Senhor venha nos encher, Senhor, com mais a Tua presença, Pai. Se tem alguém aqui, Senhor, que está triste, que o Senhor venha alegrar, Senhor, o coração dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos a Ti, ó Pai, nesse momento. Que o Senhor venha receber, Senhor, o nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus, que toda honra e toda glória seja dada a Ti nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Quantos aqui creem na palavra do Senhor? Quantos aqui creem que Deus não é Deus que mente, é Deus da verdade? Diga assim: tudo pode passar. Tudo pode passar. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Levante sua mão, declare: teu é o reino, teu o poder, tua teu é o reino, teu o poder, tua Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer.
Deixe o céu descer, deixe o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. teu é o reino, teu O poder tua é a glória pra sempre. declare. Teu é o reino, teu o poder, tua que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus fechados, a nossa fé está no grande Deus, grande Deus. Que se abra os céus fechados, teu reino se mova aqui. A nossa fé está no grande Deus, grande Deus. Deus vai na frente abrindo caminho, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele trabalha pra quem com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Teu é o reino, tu é a glória. Nós te damos liberdade, papai. Vem com o teu Santo Espírito neste lugar. Que os céus se abram e derramam uma glória neste lugar, seja derramada, para que haja transformação, para que haja cura, que haja mudança de pensamentos, que haja mentalidades transformadas. Oh, papai, nós estamos aqui prontos para receber mais de ti, receber um novo de ti. Vem, Pai, vem com poder, vem com autoridade. Nós sabemos que o Senhor é dono de toda a glória, de todo poder, de toda a honra. Por isso nós nos colocamos aqui e pedimos que o Senhor venha, o Senhor derrame uma porção do teu amor sobre nós. Que nós saímos daqui nesta manhã repletos de ti, repletos do teu amor. Que nós saímos daqui transformados. Que nós não saímos do mesmo jeito que nós entramos, mas que algo aconteça no nosso interior, que algo aconteça no nosso espírito, na nossa alma, que nos constranja a viver de acordo com a tua vontade, que nós diminuamos para que o Senhor cresça, que onde nós formos, papai, nós possamos resplandecer o teu amor, nós possamos mostrar para as pessoas quem o Senhor é através das nossas vidas. Por isso, papai, eu te peço nesta manhã que o Senhor vem
com autoridade, que o Senhor vem com poder na vida de cada um que aqui está, tirando, Pai, todo impedimento, tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Tira, papai, tira desta igreja toda rebeldia, tira todo espírito contrário. Faça com que nós tenhamos um só coração, uma só mente, que nós venhamos viver de acordo com a tua vontade todos os dias, para que o teu nome seja engrandecido através dessa igreja, papai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Bom dia, graça e paz. Agora nós vamos falar de uma das coisas mais importantes da igreja. Tem 2 versículos que eu gosto muito. Deuteronômio 14, 23. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica ao dízimo de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias de gado e dos resbanhos. Com isso aprenderão sempre a temer o Senhor, o seu Deus. E o outro é Malaquias 3, do 10 ao 12. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para você. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois os protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Quem aqui já colocou Deus à prova? Eu muitas vezes coloquei. E quem me conhece sabe que eu gasto. E todas as vezes Deus esteve do meu lado me suprindo. Nunca me faltou nada. Eu estou desempregada e mesmo assim não tem me faltado nada. Deus está sempre do meu lado, porque sou fiel. Seja fiel para você ver. Deus cumpre com a sua palavra. Sempre. Amém? Pode vir as bandeiras. Senhor, nós queremos nessa manhã somente te agradecer, pois Tu és fiel. Alinha, Senhor, a nossa mente, papai, com a sua. Que nós poderamos, Senhor, comer do bom e do melhor sempre. Senhor, em nome de Jesus, Tu és fiel, Pai poderoso. Em nome de Jesus, amém. Vamos apresentar ao Senhor Sara Emanuele de Oliveira. Quero chamar ela aqui junto com a mamãe, família. A Sara vai ser apresentada ao Senhor hoje, né, Sara? Pode subir aqui em cima. Glória a Deus. Eu quero ler o texto da Bíblia com vocês. De Lucas, capítulo 2. Versículo 21. Lucas 2, 21 diz assim: Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Amém? Então, olha só. O que a Bíblia diz aqui? Que Jesus não foi batizado quando era criança. Jesus foi apresentado, né? Então, aqui na nossa igreja, a gente segue a Bíblia. Existem tradições de igrejas, existe Bíblia. Presta atenção que eu vou te dizer aqui, muita atenção aqui. Tem gente que fala abobrinha, que não presta atenção na hora do culto. Porque a todo tempo Deus está ensinando e está falando. Aí você fica assim, ó, desculpa, mas você fica assim, ó. Aí
você não entende a palavra e depois você fala abobrinha, porque você não entendeu. Então presta atenção, sabe por quê? Porque lá no seu serviço, lá na sua família, as pessoas vão perguntar as coisas para você. E aí você tem que responder de acordo com a Bíblia. Não de acordo com o que você acha, de acordo com o que você ouviu falar, certo? Então tem que ser de acordo com a Bíblia. Amém, gente? Perguntaram para um diácono da igreja muito tempo atrás. Lá na tua igreja ensina o quê? Quando morre, vai para onde? Sabe o que o diácono respondeu? Diácono. Ele respondeu assim, vai para o purgatório. Gente, aonde ele aprendeu isso? Aonde que está na Bíblia isso? Ele aprendeu, sei lá de onde ele tirou isso. Foi da como chamar, do crisma, só pode ser que ele tirou isso, né? Então, nós seguimos a Bíblia, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Presta atenção. O último domingo do mês, já vou aproveitar esse ensejo, já vou falar tudo aqui. O último domingo desse mês vai ter batismo aqui na igreja. Aí já escutei um monte de gente falar assim, ó, pastor, eu não vou batizar porque eu fumo. Eu não vou batizar porque eu bebo. Eu não vou batizar porque eu ainda não sou crente. Presta atenção no que a Bíblia diz. Todas essas regras de fumar, beber e tal, isso aí não está na Bíblia. Isso aí foi igrejas que colocaram. A igreja tal colocou lá, para batizar tem que parar de fumar. Sabe como que a Bíblia ensina? Olha só, presta atenção. Jesus, ele diz assim, ó, venha como você está. Venha do jeito que você está. E a conversão, ela é um processo. O que a Bíblia pede para você batizar? A única coisa que a Bíblia pede, sabe o que é? Quem? Você só precisa crer. Eu creio em Jesus. Quem crer e for batizado, será salvo. Então, eu criei, eu já vou ser batizado. Fumando, bebendo, usando droga, qualquer coisa. Porque a sua conversão, ela é um processo. Então, teve gente que já testemunhou aqui na igreja, que veio fumando para o batismo. Batizou, saiu da água, o desejo de fumar sumiu. O Espírito Santo libertou, tirou. Gente, é decisão. Quando você decide por Jesus, as coisas acontecem. Amém? Agora eu vou falar sobre a apresentação de criança. A Bíblia não ensina a batizar criança, porque batismo é para adulto. A criança tem que crer. Por mais que a Sara fale assim, eu creio. Olha lá, a Sara ficou brava, já ficou lá até atrás. Ó. Falou de batizar, ela correu. Por mais que a Sara fale, eu creio, gente, ela ainda não tem idade para ser batizada. Porque ela é muito novinha. Então a mamãe entendeu, né, que ela ainda não foi apresentada. E nós vamos apresentá-la ao Senhor. E é o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus nasceu, não levaram ele para o tanque do batismo. Levaram ele para ele ser apresentado. E aí nós vamos pedir para o Senhor cuidar da Sara, até que ela cresça. E quando ela crescer, aí ela vai decidir se ela quer batizar ou não, né? Não é o papai e a mamãe que decide, não é o titio e a titia, é a própria Sara que vai falar, eu quero Jesus na minha vida, eu aceito, então eu vou ser batizado. Né? Ela vai decidir, é uma decisão própria. E aqui na igreja a gente batiza, pelo menos, né? Acima de 11, aí, 12 anos. O Levi vai fazer 10, já está doidinho para batizar. Eu falei, espera um pouquinho, né? Porque aí eu me batizei com 11 anos de idade. Nunca mais me desviei. Com 11 anos foi meu batismo, né? E eu falei para minha mãe, mãe, eu quero me batizar. Ela não mandou, ela não brigou, ninguém falou nada. Eu vi o pessoal sendo batizado, eu já era crente, eu falei, o que falta? O que te impede de ser batizado? Nada. Já tem água aí, né? Eu fiz igual o eunuco lá, em Atos capítulo 8. Falei, já está água aí, já está tô na igreja, então eu vou ser batizado, eu quero ser batizado. E, gente, eu nunca saí da igreja. Sempre fiquei na igreja. Sou pastor hoje pela graça de Deus, porque eu decidi Jesus. Então, o que a mamãe vai fazer com a Sara agora? Você vai ensinar a Sara o caminho que deve andar, né? Então, tudo que você aprende, você ensina. Dá para ela o exemplo. A Sara vai orar se ela vê você orar. A Sara vai ler a Bíblia se ela vê você ler a Bíblia. Quem está lendo a Bíblia aqui, gente? A gente está colocando lá tanto no WhatsApp como na internet, a gente está pondo o cronograma bíblico. Esse ano não tem papel, porque papel já é coisa do passado, né? Eu escrevo no papel para eu pregar, a pastora traz o tablete. Eu trouxe o tablete hoje aqui para ela pregar. Eu escrevo no papel, mas o papel é coisa do passado, hoje tudo é virtual. Então, você salva no seu celular lá, quando for colocado na internet ou no WhatsApp, e segue o plano bíblico.
que está sendo colocado lá. Eu catei o Levi e falei, vamos ler a Bíblia comigo hoje. Então o que eu faço? Eu vou junto. Eu não mando ele ler a Bíblia. Eu sento na mesa e ele senta junto. Você lê aí, eu leio aqui. Eu falei, leia em voz baixa aí para você não atrapalhar eu aqui, hein? Nós estamos lendo junto, né? E aí eu estou pegando no pé dele. Gente, a Bíblia fala assim, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Amém ou não amém? Quem aqui é crente desde criança? Quem está na igreja desde criança? Olha aí, foi ensinado a Bíblia para você. Por isso que você não se desviou. Glória a Deus por isso. Amém, Sara? Amém ou não amém? Você está com vergonha? É vergonha ou é medo? Você já é grande, eu não vou pegar você no colo, tá? Mas eu vou orar por você. A pastora vai vir aqui ajudar. Estenda as mãos aqui, irmãos. A mamãe vai se ajoelhar. A Sara vai ficar de pezinha do lado dela. Isso, fica aí de pé mesmo, tá bom? Vamos orar então pela Sara. Isso, ela está com vergonha, gente. Põe a mão na cabeça da Sara aí. Pai, abençoa a Sara no nome de Jesus. Que ela cresça no temor da tua palavra, te amando, te servindo. Protege ela de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa a mamãe dela, dando sabedoria e graça, para educá-la, ensiná-la no temor da tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E nós apresentamos ela ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Entregar aqui o certificado para a mamãe. Isso, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo junto. Vem cá, Sara, olha lá, cadê a foto? Olha a foto. Você veio de princesa hoje, Sara, olha lá. Amém. Pastora Daniela estava ontem queimando de febre, dor. E aí ela não pôde nem no aniversário lá do Gabriel. E ela ia pregar hoje. E ela falou para mim hoje de manhã, você prega? Eu falei, vou pregar o quê? Aí eu já vim orando, né? Pai, me dá a palavra que eu não sei nem o que eu vou falar. Mas na hora que eu estava ali, porque hoje foi combinado de eu fazer o louvor e ela pregar. Aí veio na minha mente assim, ela vai pregar. Aí daqui a pouco ela veio, eu vou pregar. Eu falei, aleluia. Vamos receber a pastora em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Queria agradecer e testemunhar aqui no momento da oração das 9. O pastor pediu para a gente orar com o irmão e uma das minhas intercessoras foi orar comigo, a Mari. E eu estava tão baqueada que eu não consegui nem orar, ela que estava orando por mim. E eu recebi aquela oração, ela orou pela minha vida, pela minha saúde. E graças a Deus estou aqui agora. Falei, não, preparei a palavra, eu vou ministrar em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, coloca a mão no seu coração. Pai, nós te adoramos nessa manhã, porque Tu és o Deus soberano e absoluto sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem planos de vida e de paz, Senhor, para nós. E através da Tua palavra, Senhor, da revelação da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor venha fazer uma grande obra na nossa vida nessa manhã. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos receber, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. E que tudo que for falado aqui, Senhor, seja para honra, glória do Teu santo nome e para que as nossas vidas sejam libertas e possamos estar cada dia, Senhor, mais perto do Senhor, dedicando a nossa vida no Teu altar. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa ministração de hoje é uma vida relevante para Deus. Uma vida relevante aí no mundo pode significar muitas coisas, né? Sexta-feira eu preguei lá na íntima adoração e eu falava sobre identidade para as mulheres. E eu falei para as mulheres, né, que uma coisa a respeito de ter identidade é não procurar estar no primeiro lugar, mas procurar estar no lugar onde Deus determinou para nós. E que isso tem a ver com o que eu estou falando agora? Às vezes, lá no mundo, ter uma vida relevante é estar no primeiro lugar.
ocupando um lugar que é relevante lá no mundo. Mas muitas vezes nós vamos ter que, na nossa vida cristã, abandonar a relevância do mundo para ser relevante para Deus. Porque mais vale para Deus ser relevante para Ele e para o reino dEle do que ser uma pessoa muito importante lá fora. Deus, Ele se importa com a vida que a gente leva, com a dedicação que a gente tem sobre as coisas dEle, sobre as coisas do reino. Todas as outras coisas, a Bíblia diz que Ele vai nos acrescentando, à medida da tua graça, à medida da bênção que Ele tem sobre as nossas vidas. Eu queria ler com vocês o texto bíblico de 1 João 1,6, que diz assim: se dissermos que temos comunhão com Deus, mas continuarmos a viver na escuridão, mentimos e não estamos seguindo a verdade. Em João 8, 31 ao 32, a Bíblia diz: então Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele: se vocês continuarem a obedecer às minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. A relevância da nossa vida cristã tem a ver com a profundidade do relacionamento que nós estabelecemos com Deus. Uma vida relevante gera grandes testemunhos. Quanto mais a gente conhece a Deus e quanto mais íntimos nós nos tornamos do Pai, mais relevante será a nossa vida. Eu li esse versículo aqui que o final dele diz que quando a gente conhece a verdade ela nos liberta. Mas tudo na nossa vida, ela é um processo. E quantos de nós paramos no início do processo e não demos continuidade a esse processo? E o que eu quero dizer com isso? Quando nós chegamos, largamos, abandonamos o velho homem, nos convertemos, conhecemos a verdade, só que a nossa vida está baseada apenas em conhecer. E é claro que essa palavra que diz que quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto, é uma palavra muito verdadeira, mas tem várias outras versículos e palavras na Bíblia que vão sempre nos atrair a um relacionamento de muita entrega, profundidade e intimidade com Deus. Então não basta apenas que a gente conheça, nós também precisamos nos aprofundar. Nós também precisamos buscar, nós precisamos começar a viver uma vida intencional de busca, de renúncia, para viver essa liberdade que a palavra está nos proporcionando, que a palavra está nos mostrando. Nosso tema esse ano é um ano de colheita, né? Nós estamos profetizando que esse ano será um ano de colheita. Mas a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer para colher é plantar. E todas as palavras que você for ouvindo, que saem desse altar durante todo esse ano, pega para você. Para que o Espírito Santo venha trazer à sua mente, ao seu coração, aquilo que Ele está pedindo de você para que você faça. Para que a transformação do Espírito Santo vá entrando no teu coração e você vá renunciando às coisas que você precisa se renunciar para se aprofundar com Deus e ter uma vida de intimidade. Que não pare ali apenas no conhecer, mas que vá muito além disso. Porque Deus tem muito além disso para nós. Eu costumo sempre dizer que Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Tudo que há em Deus jamais vai se esgotar. E a gente nunca vai receber tudo que a gente poderia receber. Quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente espera conhecê-lo, mais ele se revela. E Deus quer que nós tenhamos uma vida de intimidade. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus que sempre quis nos ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele quer ser nosso amigo. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Pai.
Então não basta, às vezes, a gente só conhecê-lo a nível de saber que existe um Deus, mas nós devemos crer e provar desse Deus. E de todo o pacote que há em viver uma vida junto com Ele. Então, é necessário contar o que Deus fez na nossa vida. Isso demonstra como a palavra está funcionando nos nossos dias. E também testemunhar é trazer vida à letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós somos cristãos, quando nós somos pessoas que buscam aprofundar a nossa vida com Deus, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, que muitas vezes é um livro totalmente ultrapassado, e um livro de histórias para as pessoas lá no mundo, eles começam a ver essa palavra aqui se cumprindo na nossa vida, e através desse testemunho que nós estamos dando com a nossa vida, e não somente com aquilo que nós falamos que nós cremos, as pessoas vão se convertendo. E a gente vai atraindo a glória de Deus, mostrando a glória de Deus para esse mundo. E é isso que Deus espera de nós. E isso é ter uma vida relevante para Deus. Uma vida que vai mostrar a glória dEle, que vai revelar a glória de Deus para o mundo. O que adianta nós conhecermos um Deus tão soberano, tão grande, tão maravilhoso, se nós guardarmos Ele numa caixinha? E muito pior que isso, nem só guardar Ele numa caixinha, mas nós mesmos tivemos tantas limitações que não conseguimos acessar a salvação, a libertação, a transformação, a cura e todos os outros benefícios que servi-lo traz para as nossas vidas. Então, muitas vezes, nós conhecemos a verdade, mas vivemos uma vida totalmente aquém do que a palavra diz que nós podemos viver. E o que é que nós precisamos fazer, né, para a gente viver essa nova vida? E eu vou falar aqui 3 etapas hoje. A primeira etapa é descobrir a verdade. Você já se empenhou em descobrir a verdade? Ou para você descobrir a verdade, é apenas vir à igreja de vez em quando aos domingos, sentar e ouvir alguém dizer? Você se empenha, você gasta a sua vida, você gasta seus dias, você tem um coração que arde por conhecer mais de Deus? Ou você se contenta com o pouco que você já conheceu? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois de aceitar a Jesus, é preciso dar largada no nosso processo de transformação. Quantos ficam por anos estacionando nessa etapa? Mas para isso é preciso conhecer a palavra, porque é através dela que seremos limpos e transformados. Então não tem como nós desejarmos ter uma vida lavada, uma vida transformada, se nós não permitirmos, através da verdade da palavra de Deus, que essa verdade vá nos lavando. Porque quando nós vamos ouvindo, quando nós vamos aprendendo dessa verdade, aquele ensinamento que vem todo banhado pelo poder do Santo Espírito, ele vai nos convencendo do pecado e do mal. Ele vai nos constrangendo. E daí nós vamos ficando convencidos que Deus tem outras coisas, que Deus deseja que nós vivamos outras coisas. E por isso nós vamos nos aprofundando e querendo conhecer mais e mais. Mas quando nós não fazemos isso, nós estacionamos na nossa vida com Deus. Então, aí a importância do que o pastor disse aqui: você tem feito sua leitura bíblica? Você tem uma vida de devocional a Deus? Irmãos, nós só vamos conhecer a Deus quando nós conhecemos a palavra. Se nós não conhecemos a palavra, nós podemos ser enganados a respeito de quem Deus é.
Porque a gente pode ter uma versão totalmente distorcida daquilo que Deus quer das nossas vidas, por causa daquilo que ouvimos, por causa das nossas experiências, por causa de tantas coisas que nós vivemos. Somente quando a gente analisa a palavra e a gente conhece, e a gente vê o que a palavra está dizendo, porque a palavra é a verdade, é que a gente começa a ser transformado no nível que Deus deseja. Então não existe falar que nós somos crentes, nós somos cristãos, se nós não temos desejo de conhecer a palavra. E isso, gente, é um hábito intencional. Eu sou crente desde os meus 4 anos de idade. E eu ia na escola bíblica desde os 4 anos de idade. E por muitos e muitos anos eu fui uma crente que nunca tinha lido a Bíblia inteira. E o que eu sabia era o que a tia da escolinha falava para mim. E quando essa chave mudou na minha vida e eu comecei a ler a palavra e a conhecer a verdade, aí sim eu fui começando a ser transformada profundamente. Porque não basta o conhecimento que o outro tem, aquilo precisa ser verdade na nossa vida. A gente não pode se alimentar do alimento do outro. Nós podemos e temos que fabricar o nosso próprio alimento. Porque se o outro faltar, irmão, você tem o seu. Então busque aprender mais da palavra de Deus. Lá em Provérbios 2, do 1 ao 5, a palavra diz assim: meu filho, aceite o que eu digo e guarde os meus mandamentos no seu coração. Abra os seus ouvidos à sabedoria e o seu coração ao entendimento. Com toda a sua força, olha, com toda a sua força, peça inteligência e entendimento a Deus. Procure a sabedoria como se fosse prata, como se fosse um tesouro escondido. Então você entenderá o que é o respeito pelo Senhor e ficará conhecendo a Deus. O que a palavra está dizendo aqui? Isso que nós estamos falando. Só é possível conhecer o que é respeitar o Senhor e conhecer quem é a Deus, se nós buscarmos a palavra com muita sede, como se ela fosse prata, como se ela fosse um grande tesouro. Isso que eu estou falando para vocês, irmãos, pode parecer uma coisa muito óbvia, mas pastora, é óbvio que a gente tem que ler a palavra, sim, é óbvio, mas quantas vezes nós tropeçamos no óbvio? Quantas vezes nós não crescemos porque a gente não faz o óbvio? Porque a gente sabe que se a gente não se alimentar bem, a nossa saúde vai para o beleléu. A gente sabe que se a gente não cultivar bons relacionamentos, não cultivar o nosso relacionamento familiar com os nossos filhos, com o nosso esposo, os nossos relacionamentos também vão dar errado. E a gente sabe que só através do conhecimento da palavra de Deus que nós vamos ter intimidade com Deus e vamos progredir no nosso relacionamento com Deus, é que nós vamos ser abençoados, mas nós não lemos a palavra. Nós negligenciamos uma coisa tão simples. Nós negligenciamos algo tão básico. E olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Conhecer a Deus é igual beber água, é igual dormir e igual comer, é vital. Porque como é que nós não vamos conhecer o nosso Criador? Como que a nossa vida vai funcionar bem se nós não sabemos de que maneira ela deveria funcionar? Então a gente vai sair andando por aí sem rumo. Quantas vezes nós nos vemos perdidos, pedindo uma orientação, orando a Deus, ou pedindo para um irmão do nosso lado, ou para o pastor orar por nós, para que nós tenhamos uma resposta para algo na nossa vida, mas nós não paramos para ler a palavra de Deus, porque lá está a resposta. A Bíblia tem verdades absolutas e imutáveis, e ela tem resposta para tudo. Então talvez aquela resposta que você tanto procura, você não encontra, porque você não tem conhecimento da palavra de Deus.
E Deus está falando com você ali há tempos, querendo te ensinar há tempo, querendo entregar o tesouro dele para você faz tempo. Mas você não abre a palavra dele para meditar e para entender o que ele tem para você. E você fica esperando receber isso de qualquer outra fonte. Mas você não se esforça em conhecer. Você não se esforça. Quando você começa a ler a palavra, irmãos, tem pessoas, e eu já tive dificuldade em entender o que a palavra está dizendo. Tem gente que fala assim, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo o que a Bíblia está falando. A Bíblia é um livro muito difícil, as palavras, a linguagem é muito difícil. Gente, nós estamos numa era que tudo é facilitado. Baixa lá a versão da Bíblia no seu celular da YouVersion. O ano passado, no finalzinho do ano passado, eles colocaram uma versão fácil de ler. Não tem erro, gente. Mais simplificado que aquilo, não tem. E outra coisa, gente, a minha avózinha, ela faleceu com 97 anos. Ela tinha até a 3ª série, ela não era alfabetizada. Você chegava na casa dela, ela estava lendo a Bíblia dela. O dia inteiro. A Bíblia dela era dessa grossura. De tanto que ela folhava as páginas, aí ia ficando aquela página grossa, era desse tamanho assim a Bíblia dela. E ela falava assim para mim, Fia, a avó não sabe muita coisa, mas quando eu leio a palavra de Deus eu entendo. Sabe por quê, irmãos? Porque aprender de Deus não depende da inteligência humana, mas depende da sabedoria divina que Ele derrama sobre as nossas vidas. Então, quando você for ler a palavra de Deus, se você tiver com o teu coração aberto, fala assim, Espírito Santo, agora eu vou ler a tua palavra. E eu quero beber dessa palavra, eu quero entender, revela a tua palavra para mim. E Ele vai se revelar a você. Você pode ter certeza disso, que você vai ler e a letra vai saltar do papel. E você vai entender perfeitamente aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, não dê desculpas para não ler a palavra de Deus, para não buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque deve ser como um tesouro para nós. Em Jeremias 33:3, a Bíblia diz, clame a mim e responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clamar, o que eu acabei de falar, por conhecer a Deus, também é uma estratégia que nós podemos usar. A Bíblia está dizendo aqui que quando a gente clama, Ele vai revelar segredos para nós. Coisas que nós ainda não conhecemos. Olha que profundidade. Deus vai começar a revelar segredos que estão no coração dEle para nós. Simples seres humanos, falhos da maneira que nós somos. Mas sabe o que isso demonstra? Isso demonstra o amor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Deus tem por nós, porque Ele podia fazer tudo sozinho, sem a nossa participação. Mas Ele escolheu que nós fizéssemos parte do reino. E se você julga isso qualquer coisa, mude a sua mentalidade. Porque fazer parte do plano de Deus é algo muito precioso. Não tem nada mais relevante para a nossa vida do que fazer parte desse plano. Qualquer outra coisa vai passar, esse mundo vai passar, as riquezas que a gente constrói nesse mundo vão ficar, tudo vai ficar, mas a vida que a gente leva e constrói junto com Deus, ela tem propósito eterno. Então, nós temos que abrir o nosso entendimento de uma vez por todas e parar de ficar construindo a nossa casinha na areia. Conhecer e buscar conhecer a palavra de Deus é ter alicerce sólido para edificar a nossa vida sobre. Sabe por que quando alguém pergunta para você, firme, você responde firme igual prego na areia? Porque está faltando viver princípio. Porque está faltando que o teu coração esteja firmado e andando sobre uma palavra. Você está andando por aí sem rumo.
como se você não tivesse um referencial. Por isso nós não podemos correr o risco de andar por aí sem conhecer a palavra de Deus e ter na nossa mente algo muito firme. Algo que não desmorona por causa de qualquer coisa. Um Deus como o nosso referencial. Tudo vai partir dele. Tudo vai partir da palavra que sai da boca dele. E não dos princípios que a gente recebe lá fora, não das notícias que a gente recebe lá fora, não. O que fundamenta a nossa vida é o que diz a palavra, o que ele diz ao nosso respeito, o que ele diz que nós podemos fazer, o que ele diz que nós temos direito. E a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros junto com Cristo. Então tudo aquilo que Jesus pagou o preço na cruz e herdou, nós estamos herdando junto com ele. Mas por que muitas vezes não acessamos? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Não sabemos qual é a chave que desata o mundo espiritual. Não sabemos como orar. Não sabemos como nos comportar. Porque temos deixado de buscar a palavra de Deus. A Bíblia ainda diz: porém, se alguém de vocês sente falta de sabedoria, peça a Deus e ele lhe dará. Pois ele é generoso para com todos e não censura ninguém. Mas peça com fé, sem duvidar de nada. Pois aquele que duvida é como uma onda no mar, agitada e levada de um lado para o outro pelo vento. Isso está lá em Tiago 1, versículo 5 e versículo 6. Se você pensa não ter sabedoria para entender a palavra de Deus, a Bíblia diz: peça a Deus. Deus, ele, olha o que fala aqui, que ele não censura ninguém. Não. Muitas vezes nós achamos que Deus é como nós censuramos as pessoas, nós julgamos as pessoas o tempo todo. A Bíblia fala que Deus, ele não censura, Deus, ele nos ama a ponto de querer nos entregar tudo o que nós precisamos, custe o que custar. Haja visto que ele deu o filho dele por nós. Ele não mediu esforços. Então, que não sejamos nós a medir esforços para nos encontrar com ele, para conhecer mais dele. Ele está falando: você precisa de sabedoria? Eu te dou. Você quer conhecer os meus segredos? Clama a mim. Aqui está dizendo tudo o que a gente precisa fazer. Gente, não é coisa fora do... Não, são coisas simples. Sabe, às vezes a gente fica batendo a cabeça por aí. Era só pedir, era só clamar. Era só falar: Deus, eu não consigo, me ajuda. Mas a gente não faz. A gente é humanista. A gente fica procurando salvar-nos a nós mesmos. Porque ainda não entendemos sobre o poder de Deus e sobre quem ele é. A segunda coisa que nós temos que fazer: aplicar a verdade. Então a primeira é buscar a verdade. Depois que nós buscamos, nós conhecemos, tudo sem aplicação se torna vão, gente. Eu fui lá, fiz uma faculdade, fiz um curso, mas não apliquei aquilo que eu conheci. Sabe o que vai acontecer com aquele conhecimento? Vai se tornar obsoleto. Se eu não colocar em prática, eu vou começar a esquecer aquilo, porque eu não uso aquele conhecimento. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Pastora, quando eu era pequenininha, eu ia todo domingo na escola bíblica, eu aprendi um monte de coisa, mas eu não usei, então você vai esquecer tudo. Não basta só se aplicar em conhecer a verdade, você tem que aplicar essa verdade na sua vida. É preciso experimentar a realidade do impossível de Deus e extrair os benefícios dessa verdade. Você está experimentando a realidade do impossível de Deus na sua vida? Ou você vive uma vida de incredulidade que baseia a tua vida, as tuas decisões na realidade dessa terra? Sabe, irmãos, Deus nos apresenta uma Bíblia recheada de milagres e de sobrenatural.
Você está vivendo esse sobrenatural na sua vida? Ou você está se contentando com o natural? Você nem ora mais para Deus mudar certas situações na sua vida, porque você fala assim: ah, é assim mesmo. Todo mundo passa por isso. Hoje em dia, né? Hoje em dia é assim mesmo. Não. A Bíblia vai nos apresentar um Deus que para Ele não existe nada difícil. Para Ele não existe impossível. Para Ele não existe porta fechada. Um Deus que para Ele não há nada difícil demais para que seja feito. E Ele fala para que nós tenhamos fé nesse Deus, porque assim Ele vai se revelar a nós. E quantas vezes nós vivemos uma vidinha bem sem vergonha, bem medíocre, porque a gente fala que a gente é crente, a gente fala que a gente crê, mas na hora do vamos ver, a gente se contenta com o caos. A gente se contenta em viver uma vida de vergonha. A gente se contenta em viver uma vida que não tem nada a ver com aquilo que a palavra nos apresenta. E daí, irmãos, eu comecei essa palavra falando que quando a gente testemunha coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente mostra a Bíblia para as pessoas. E quantas vezes nós não somos capazes de testemunhar e mostrar a Bíblia para ninguém, porque ela simplesmente não é real na nossa própria vida. Porque nós estamos vivendo de incredulidade em incredulidade. Lá em Oséias 6:3 a Bíblia diz: façamos um esforço, sempre, gente, façamos um esforço para conhecer ao Senhor, até estarmos, olha, sabe quando você pode parar de se esforçar? Nunca. Mas olha, no mínimo, a Bíblia diz, até estarmos seguros nele. Você tem uma fé segura? Ou você tem uma fé que vacila? Ora você é uma filha amada, um filho amado, ora Deus não gosta de você. Porque não está fazendo na tua vida aquilo que você queria. Ora sua fé é inabalável, e ora você está lá no chão. Porque aconteceu uma circunstância, uma situação na sua vida, que você acha que crente não tem que viver. Então a Bíblia aqui em Oséias está falando que é para a gente se esforçar em conhecendo o Senhor, até que nós tenhamos firmeza nele. Até que a gente saiba, não importa a situação que eu estou vivendo, Deus continua sendo. Será que você hoje aqui, você tem vivido um caminho assim, sem esperança, sem sonho? Sem acreditar que o impossível pode acontecer, que basta uma palavra que saia da boca de Deus para que aquilo aconteça na sua vida. Então não basta conhecer a verdade. Você tem que desfrutar dos benefícios da verdade, aplicar a verdade na sua vida. Toda palavra é cheia de princípios. E quando você cumpre princípios, Deus agrega algo para você. Você tem cumprido princípios? Para que chaves, para que portas sejam abertas na sua vida? Ou você vive uma vida totalmente desregrada, que não tem nada a ver com aquilo que Deus ordena na sua palavra? Deus é Deus de ordem, sim. Deus não é Deus de anarquia. Apesar do amor de Deus ter cobrido toda a nossa multidão de pecados, nós devemos sempre nos esforçar na sua direção. A gente não pode correr para longe dele, não. E quando a gente desobedece, a gente está indo para longe. Então para de desobedecer. E começa a ler, entender, compreender, aplicar. E ter sede, começa a gostar daquilo que Deus gosta. Nós somos filhos de Deus, mas será que você gosta daquilo que Deus gosta? Se você não gosta daquilo que Deus gosta, é porque está faltando intimidade.
É porque está faltando uma vida de renúncia. É porque está faltando você deixar Ele fazer uma obra na sua vida e fazer a vontade dEle prevalecer e não a sua. Porque um pai e um filho tem que ter um relacionamento de igualdade de coração, de pensamento, de mente. Se a gente não está gostando daquilo que Deus gosta, se o que Deus gosta para nós é muito difícil, se o que Deus gosta para a gente é algo repugnante, é porque existe algo de errado com a nossa vida com Deus. E nós devemos inclinar o nosso coração para Ele e pedir para que Ele mude o nosso interior. Para isso nós temos que nos esforçar na sua direção. E a última coisa, a terceira, compartilhar a verdade. Então, a gente busca a verdade. A gente aplica a verdade do sobrenatural, do impossível de Deus se cumprindo na nossa vida sim. Porque nós somos filhos amados, co-herdeiros com Cristo. E Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida. Esse é o seu e o meu Deus. O nosso Deus não é diferente disso. Nosso Deus é poderoso. E a última é compartilhar a verdade. Não basta saber o caminho, temos que andar pelo caminho e saber como o caminho é. Jó 42:5 fala: na verdade, eu só tinha ouvido falar do Senhor, mas agora o vi com os meus próprios olhos. No meio da sua dor, Jó encontra Deus. Um Deus que começa a agir na vida dele, e que daí ele não fala mais as coisas que ele ouvia a respeito de Deus, mas fala de um Deus que ele viu fazer, que ele viu estar ali com ele, que ele viu ajudar ele a passar pela prova, que ele viu sustentá-lo durante toda a prova, que ele viu operar milagres, que ele viu manter ele de pé quando nem ele mais acreditava na própria existência dele. E daí ele fala: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço porque os meus olhos te viram. Você conhece a Deus nesse nível? Deus, eu te conheço, porque naquele dia que eu estava lá, naquela situação terrível, eu vi a tua mão. Eu vi o Senhor fazer. Eu vi o Senhor me acudir. Eu vi o Senhor me tirar de lá. Eu vi o Senhor me dar força. Eu vi o Senhor me dar refrigério. Só que nós só vamos viver essas experiências se nós buscarmos ao Senhor, se nós tivermos intimidade com Ele. E daí nós vamos começar a compartilhar a verdade da palavra de Deus através dos nossos testemunhos. Não tenha vergonha de situações que você está enfrentando. Talvez hoje você esteja enfrentando uma enfermidade, uma crise no seu casamento, uma crise com o teu filho. Irmão, se você deixar o sobrenatural de Deus agir na sua vida, isso vai gerar um grande testemunho. E você vai ter propriedade para falar sobre esse assunto e para ajudar outras pessoas a gerarem outros testemunhos. E assim, o reino de Deus cresce e avança e todo mundo fica firme com Jesus. E isso é ter uma vida relevante para Deus. Ter uma vida que glorifica o nome dEle. Que fala: olha, isso aqui é verdade. O que está na palavra dEle, os milagres que Ele faz, a forma que Ele age, é verdade. Mas você precisa dar espaço para Deus operar milagres na sua vida. Você precisa dar ouvidos. Você precisa chamar a presença dEle. Você precisa se encontrar com Ele. A igreja tem uma missão: tornar a visão clara a todos os santos, para que eles estejam preparados para cumprir a sua missão. Mas graças sejam dadas a Deus, que por meio de Cristo nos conduz sempre em grande vitória. E Deus também nos usa para espalhar o seu conhecimento por toda parte. Olha que lindo.
como se fôssemos um bom perfume, porque nós somos como cheiro suave de incenso de Cristo, oferecido a Deus, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre aqueles que ainda estão indo para a destruição. 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Irmãos, Deus, Ele nos ama tanto, que Ele nos colocou no meio da história, como um bom perfume, como um incenso suave de Cristo. O que isso quer dizer, gente? Que a gente tem que exalar Jesus. Você tem se dedicado a ter uma vida que exala Jesus? Que perfume será que nós temos exalado? Será que nós temos exalado o bom perfume de Cristo, ou será que nós temos exalado o perfume do mundo? Um perfume que não salva, que não liberta, que não transforma, que não inspira Cristo na vida de ninguém. Porque nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida e com os nossos próprios problemas e com os nossos próprios projetos, que muitas vezes não tem nem nada a ver com Deus, que a gente tem se esquecido que Deus nos chamou para fazer parte do reino e para ser um bom perfume. A Bíblia fala, tanto para aqueles que estão sendo salvos, ou seja, um bom perfume aqui, meu irmão, dentro da igreja, quanto para aqueles que ainda estão se perdendo. Um bom perfume lá fora, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam transformadas. Será que nós estamos nos preocupando com isso? Em que nível isso está presente na nossa vida? Será que a gente nem liga? Será que a gente lembra que a gente tem que ser um bom perfume de Cristo só na hora da oração das 9, como hoje, quando o pastor disse assim, olha, você tem que trazer alguém, convidar alguém para encher essas cadeiras. Será que é só nesse momento que a gente lembra que a gente deveria viver dessa forma? Ou será que nós temos buscado viver isso de uma forma intencional? Então, irmãos, esse ano é o ano da colheita. Mas para você colher, vê o que você está plantando errado e começa a plantar certo. O solo mais fértil do universo é o reino de Deus. Nesse você vai colher coisas eternas. E o que você planta no solo do reino de Deus não é qualquer outra coisa. Só a plantação de sementes espirituais. Não se planta carnalidade no terreno espiritual. Não gera frutos. Nós temos que ser um bom perfume que gere frutos para Deus. Mas graças sejam dadas a Deus. Ah não, peraí, isso eu já li, perdão, irmãos. Outra missão da igreja é criar uma atmosfera saudável dentro da igreja. Irmãos, quando a gente se converte, quando a gente começa a buscar a verdade, a gente aplica a verdade, a gente vai chegar a uma conclusão muito simples, de que a nossa vida é para ser gasta no reino de Deus. E é claro que nós não vamos servir a Deus somente dentro da igreja. Servir a Deus dentro da igreja eu acho que é a parte mais fácil que tem. Nós vamos servir a Deus da porta da igreja para fora também. Mas nós começamos a servir a Deus na igreja local. E nós temos como missão também, como um bom perfume de Cristo, assim como a Bíblia diz aqui, que nós lemos, para aqueles que estão sendo salvos, criar um ambiente saudável dentro da igreja, para que aqueles que ainda estão se perdendo lá fora, possam querer estar no meio de nós e ser curados. O ambiente da casa de Deus tem que ser um ambiente que inspira Jesus. Para isso, eu e você, no nosso particular, no nosso secreto, temos que gerar isso. Temos que ser isso. Gente, não é um fazer. Não é eu vir aqui e fazer várias coisas. Se eu fazer várias coisas sem ser,
Jesus não vai estar naquilo. Eu tenho que carregar a essência de Jesus. E porque eu carrego a essência de Jesus, eu faço aquilo de forma excelente, com o meu coração totalmente plantado no reino e para a glória dele. Então a nossa missão é ser um bom perfume lá fora, mas também é tornar o ambiente da igreja um ambiente saudável. Coisas que nós precisamos combater para que a igreja seja um lugar saudável. A primeira coisa, o orgulho. O orgulho nos impede de aprender. O orgulho foi o pecado que derrubou Satanás do céu. E hoje, como nós temos um grande e sério problema com o nosso orgulho, com o nosso ego, por causa do nosso orgulho, a gente deixa de entregar tantas coisas que nós deveríamos entregar para Deus. Porque a gente não quer ser quebrado, a gente não quer ser contrariado, a gente não quer que ninguém diga que a gente está errado, a gente não quer reconhecer os nossos erros por causa do orgulho. E daí, quando o nosso coração é orgulhoso, Deus não pode entrar e não pode fazer aquilo que é preciso, porque nós deixamos o nosso ego falar mais alto do que o Espírito Santo está falando. Então nós temos que calar a voz do orgulho. Outra coisa, o perfeccionismo. Pastora, mas na obra de Deus nós não temos que ser excelentes? Sim. Mas o perfeccionismo não é uma coisa do céu. A excelência é do céu. O perfeccionismo não. Porque o perfeccionista, ele não pode errar. E sabe por que ele não pode errar? Porque ele é orgulhoso. Porque se ele errar, as pessoas vão apontar. Ou se ele errar, ele não vai ser aplaudido da maneira que ele gostaria. E quem não erra, também não aprende. Porque ele não erra nunca. Então, nós devemos buscar a excelência, mas não o perfeccionismo. O perfeccionista, ele não tem senso de equipe. Ele trabalha sozinho. Porque só ele sabe fazer. Porque ele é melhor do que todo mundo. Então, ninguém pode colocar a mão lá, porque se colocar a mão vai estragar. E dentro do reino, nós trabalhamos em equipe. Nós somos um corpo, onde eu dependo de você. E você depende de mim. Então, o perfeccionismo, ele tira a parte saudável de ser igreja. Outra coisa, racionalidade. Nós não podemos deixar a racionalidade entrar dentro da igreja. Nós temos que continuar crendo na palavra de Deus. Os princípios do mundo não podem entrar aqui. Os princípios lá do mundo que dizem que esse livro é um livro ultrapassado e que não é verdadeiro, não podem entrar na nossa mente e no nosso coração. Nós não podemos começar a duvidar daquilo que Deus faz. Nós não podemos lá quando o nosso amigo do trabalho vem falar para a gente que está com uma dor de cabeça, falar assim, eu tenho um Advil, você quer? Você pode até dar o Advil por mão, mas você fala, eu posso orar por você? Eu tenho certeza que quem faz isso aqui colhe grandes testemunhos. A Bíblia diz que nós precisamos manifestar o poder de Deus. Então você tem que ensinar as pessoas a terem fé. A igreja não pode se tornar um mundo... Só saiu de lá de fora e ocupou as cadeiras daqui de dentro, mas o coração é o mesmo. Nós temos que repudiar a racionalidade no nosso meio. Outra coisa, a religiosidade. Cumprir regras para ser salvos. Nós somos salvos pela graça. Não somos o que fazemos, e sim fazemos porque somos. Religiosidade. Você vem à igreja, você cumpre um monte de rito religioso, mas você nem sente a presença de Deus. Você nem conhece a Deus, você nem sabe quem Ele é. Você acha que se todo domingo você vier no culto e você ouvir a palavra, mas nem prestar atenção, se perguntar para você depois que o culto terminar, você nem sabe o que foi dito aqui, mas você veio, então você cumpriu, você pagou.
E está tudo bem, isso é religiosidade. Religiosidade não transforma ninguém. Religiosidade nos afasta de Cristo. Porque coloca a salvação sobre nossa responsabilidade. E esquece que só somos salvos por causa da misericórdia de Deus. Não é porque a gente é bonitinho, perfeitinho, cheirosinho. É porque Jesus quis nos salvar. O religioso, ao invés dele amar, ele julga. E ele afasta as pessoas de Deus com o julgamento dele. Porque ele pode errar, mas ninguém pode. Ele erra e ele justifica o erro dele. Mas se o outro errar, é inferno na certa. Irmão, Deus não nos chamou para a gente mandar ninguém para o inferno, não. Deus chamou a gente para a gente resgatar as pessoas do inferno. Para a gente marchar contra as portas do inferno. A gente tem que chamar a galera para Jesus. Então, cuidado para você não ser um religioso que está o tempo todo condenando, ao invés de ensinar a graça, ao invés de falar quem Jesus é, ao invés de falar do amor de Jesus. Cuidado. Outra coisa, esterilidade. Deus nos deu dons. Árvores que não dão frutos são arrancadas e queimadas no fogo, ou cortadas para parar de ocupar lugar, como na parábola da figueira estéril, que está lá em Lucas 13, do 6 ao 9. Você já leu a parábola da figueira estéril? Estava lendo ela ontem. Foram colher lá o figo, chegou lá, não tinha um figo. Aí corta isso aí e joga fora. Para de ficar ocupando lugar. Isso aí só está ocupando espaço. Aí o dono da figueira fica com dó, fala assim, não, Senhor, mas dá mais uma chance. Eu vou cavar em volta e vou jogar bastante adubo. E vamos ver se ela dá fruto. Hoje talvez Deus esteja te dando mais uma chance se você está estéril. Ele está falando assim para você, ó, eu vou cavar no seu redor e vou jogar Espírito Santo aqui. Sua chance, hein? 2025, o ano de você colher. Vamos parar de ocupar espaço? E vamos ser útil? Bora lá comigo? Talvez seja hoje o dia e a chance que Deus está dando para nós hoje. Largar de ser uma figueira estéril que só ocupa espaço, que não serve para nada. Deus está nos dando uma nova chance de ser uma figueira que dá muitos frutos. Outra coisa que acaba com o ambiente saudável da igreja, insubmissão. Deus estabeleceu hierarquia. Quem lê a Bíblia e conhece, sabe que a Bíblia é toda cheia de hierarquia. Não tem anarquia na Bíblia, gente. Foi Deus que estabeleceu. Então, em resumo, eu não vou me ater muito a isso. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Respeitar a hierarquia. Respeite. Respeite com honra. Respeite com amor. Para de ser rebelde, de achar que você sabe mais o tempo todo. Se você sabe, pede uma oportunidade, vai lá, conversa, ensina o que você sabe. Mas não queira falar que você sabe para você parecer melhor e para causar rebelião, para causar confusão. Respeite a hierarquia. Nós estamos juntos no corpo de Cristo como cooperadores. Cooperadores. Todos somos servos. Com os dons e talentos que Deus nos deu e no lugar onde Deus nos colocou. Porque talvez você queira chegar a algum lugar, mas Deus não apontou você para estar lá, porque quem aponta é Deus. Então coopere aonde você foi chamado e você vai ser abençoadíssimo.
por ser alguém que respeita a sua hierarquia. É isso que a Bíblia nos ensina. E a última coisa que não deixa a igreja saudável, mas é algo que nós vamos ter que lutar até Jesus vir buscar a igreja, é a oposição satânica. E Efésios 6, do 10 ao 12, vai nos dizer para nós nos revestirmos da armadura com Deus. Pastora, não dá para a gente ser crente e pular essa parte da luta espiritual? Não dá, irmão. Não dá. Podia dar, mas não dá. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E você marcou toca 1 segundo, ele traga mesmo, sem dó nem piedade. 1 segundo, pastora, 1 segundo, não precisa mais do que isso. Então, irmãos, não seja bobo ou boba, porque o diabo não é bobo, ele é astuto. E se você se cansa fácil e está precisando tomar um B12, o diabo não cansa. Ele está o tempo todo procurando te tragar mesmo. Então, se revista da armadura de Deus. Não é na tua força que você vai vencer o mundo espiritual. É pela graça, pela misericórdia e com as armas da fé. Mas a verdade é que o tempo todo o inimigo vai querer tentar contra as nossas almas. E nós só vamos sair vitoriosos se nós estivermos firmes com Cristo. Então não dê lugar para o diabo na sua vida. Porque o diabo, para deixar a igreja doente, ele vai jogar um monte de coisa na tua mente. Ele vai jogar incredulidade, ele vai jogar ciúme, ele vai jogar inveja, ele vai jogar competição, ele vai jogar comparação. Ele vai jogar um monte de coisa, sabe para quê? Para você esquecer que você luta com ele e lutar contra o teu irmão. E ficar perdendo tempo. Não dê lugar. Não seja um soldadinho do diabo. Você nasceu para glorificar o nome de Jesus. Lá fora, aqui dentro da igreja, na tua família, no teu trabalho e aonde você for. Amém? Então se revista do Espírito Santo e da verdade, para que você tenha uma vida relevante para Deus. Para Deus. Não é o sucesso do mundo lá fora. Isso não vai te levar a lugar nenhum, porque a nossa alma ela é eterna. E é a nossa alma que nós vamos entregar para Deus, não são os nossos bens, não são as nossas conquistas. Não deixa o mundo lá fora inverter os valores na sua mente e no seu coração. Amém? Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana. E continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.